Um pastor alemão Katanov invadiu uma sala de espera lotada e foi direto para uma criança. Não latiu, não rosnou, apenas cercou aquela menina de 6 anos, farejando-a com uma intensidade que paralisou todos os presentes. A mãe levantou desesperada, tentando afastar o animal. Os pacientes recuaram nas cadeiras, a recepcionista congelou com o telefone na mão. E a menina, ela permaneceu imóvel, olhos fixos no chão, sem uma única reação. Ninguém entendia o que estava acontecendo. O condutor do cão, um veterano com 15 anos de experiência, observava perplexo. Seu parceiro canino nunca havia demonstrado aquele comportamento fora de operações reais. Quando o médico pediatra finalmente saiu do consultório para investigar a comoção, seu rosto empalideceu. Ele olhou para o cachorro, olhou para a criança e então pediu exames que ninguém, absolutamente ninguém, havia considerado em 3 anos. O que aquele pastor alemão farejou naquela menina autista mudaria para sempre o destino de uma família inteira. Antes de continuar, me conta, de onde você está assistindo? E se essa história tocar seu coração, se inscreve no canal para mais histórias como essa. Era uma terça-feira de outubro em São Paulo. O ar na região central carregava aquele calor úmido típico da primavera paulistana, misturado com o cheiro de escapamento dos ônibus e o barulho incessante da cidade que nunca para. A clínica pediátrica ficava no 3º andar de um prédio antigo na Avenida Paulista, com paredes pintadas de amarelo claro, tentando criar uma atmosfera acolhedora em meio ao caos urbano lá fora. A sala de espera estava lotada naquela tarde. Mães balançando bebês inquietos, crianças assistindo desenhos no celular, o som abafado do ar-condicionado lutando contra o calor. E no canto mais afastado, sentada numa cadeira de plástico azul, estava ela, Helena, 6 anos de idade, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo frouxo, vestido florido que a avó havia comprado no Brás, tênis rosa com luzes que piscavam, mas que ela nunca olhava, porque Helena não olhava para quase nada. Seus olhos cor-de-mel permaneciam fixos em algum ponto invisível no piso de cerâmica. As mãos pequenas descansavam abertas sobre as coxas, imóveis como estátuas. Helena tinha sido diagnosticada com autismo severo aos 3 anos. Desde então, ela não havia pronunciado uma única palavra. Ao lado dela, Renata segurava uma bolsa enorme cheia de itens de emergência. Fones de ouvido com cancelamento de ruído, biscoitos específicos que Helena aceitava comer, uma manta macia para momentos de sobrecarga sensorial e 3 cadernos onde ela documentava obsessivamente cada comportamento da filha. Renata tinha 34 anos, mas os olhos carregavam o cansaço de uma mulher que não dormia direito há 3 anos. Antes de Helena nascer, ela era assistente social. Trabalhava na prefeitura ajudando famílias em situação de vulnerabilidade. Tinha mestrado, tinha sonhos, tinha uma carreira promissora. Tudo isso ficou para trás no dia em que percebeu que sua filha precisava dela em tempo integral. Não foi uma decisão, foi uma rendição, uma entrega silenciosa de tudo que ela havia construído para se dedicar a uma batalha que parecia não ter fim. Marcos, o pai de Helena, trabalhava como arquiteto. Tinha conseguido um arranjo de home office para estar presente, mas a verdade é que ele se sentia impotente na maior parte do tempo. Sua forma de amor era prática. Passou meses adaptando a casa inteira para Helena. Instalou iluminação especial que não piscava. Revestiu as paredes do quarto com isolamento acústico. Trocou todas as cortinas por tecidos que não faziam barulho ao vento. Ele transformou a casa num santuário silencioso, porque era a única coisa que sabia fazer. E tinha Dona Lucia, a avó materna, 72 anos, imigrante italiana que chegou ao Brasil com 18 anos e uma mala de papelão. Morava com a família desde que o diagnóstico de Helena chegou como um terremoto. Dona Lúcia não entendia muito sobre autismo, não sabia o que significavam as siglas que os médicos usavam. Mas ela entendia sobre amor, que não desiste, sobre paciência que atravessa gerações, sobre mãos que cozinham mesmo quando o coração está partido. Era ela quem conseguia, às vezes, arrancar de Helena o mais próximo de uma reação,
um piscar de olhos diferente, uma inclinação quase imperceptível da cabeça. Pequenos sinais que a família aprendeu a ler como mensagens cifradas de uma criança trancada em seu próprio corpo, porque esse era o conflito mais devastador de Helena. Por trás daqueles olhos aparentemente vazios, existia uma mente extraordinária. Memória fotográfica que registrava cada detalhe visual com precisão impressionante. Uma inteligência que ninguém conseguia acessar. Mas seu corpo não obedecia. As palavras não saíam. Os abraços não aconteciam. Os olhares não se conectavam. Helena estava aprisionada. E a frustração desse aprisionamento se manifestava em crises violentas que partiam o coração de todos e que ninguém conseguia prever ou entender. Renata carregava 3 anos de culpa silenciosa. Durante a gravidez, ela havia contraído uma infecção urinária. Os médicos receitaram antibióticos fortes. Na época pareceu rotina, mas desde o diagnóstico, uma pergunta corroía suas noites. Fui eu? Aqueles remédios causaram isso na minha filha? Ela nunca disse isso em voz alta, nem para Marcos, nem para a mãe. Era uma ferida que sangrava por dentro em silêncio. Naquela terça-feira de outubro, elas estavam na clínica para mais uma consulta de rotina. Mais um médico. Mais uma avaliação, mais uma tentativa de encontrar alguma resposta. Helena estava sentada em sua cadeira, perdida em seu mundo inacessível. E então, a porta da sala de espera se abriu. O homem que entrou tinha uns 50 e poucos anos, ombros largos, postura militar mesmo em roupas civis, cabelos grisalhos cortados curtos, o tipo de pessoa que você olha e sabe imediatamente. Esse cara já viu coisas que a maioria de nós nunca vai ver. Seu nome era Tenente Coronel Ricardo Almeida, aposentado da Polícia Militar de São Paulo. 15 anos trabalhando com cães K9 em operações antidrogas, buscas de pessoas desaparecidas e situações de crise. Agora ele dirigia um centro de treinamento para cães de serviço na Zona Leste. Ao seu lado, conectado por uma guia preta profissional, caminhava Thor. Thor era um pastor alemão de 6 anos. 70 quilos de músculos cobertos por pelagem preta e castanha impecável. Orelhas eretas como antenas. Olhos âmbar que escaneavam cada canto da sala com inteligência quase humana. Não era um cachorro de estimação. Era uma ferramenta viva de precisão, treinada especificamente para detectar alterações químicas relacionadas a crises epiléticas e picos de glicemia em diabéticos. Ricardo havia trazido Thor para uma consulta veterinária de rotina no andar de baixo, mas houve um problema com o elevador e ele precisou usar as escadas, que passavam pelo corredor da clínica pediátrica. Ele planejava atravessar rapidamente. Só precisava chegar do outro lado. Mas Thor tinha outros planos. No instante em que entraram na sala de espera, algo mudou no pastor alemão. Suas orelhas giraram. Seu focinho ergueu-se, captando algo invisível no ar. Seu corpo inteiro tensionou, como se uma corrente elétrica tivesse passado por ele. Ricardo conhecia cada gesto daquele cão. 15 anos juntos, centenas de operações. Ele sabia ler Thor melhor do que lia qualquer ser humano. E o que viu naquele momento o deixou gelado. Thor estava em modo de alerta. Não o alerta de ameaça, o alerta de detecção. O mesmo comportamento que ele demonstrava quando farejava drogas escondidas, ou quando detectava uma pessoa diabética prestes a entrar em crise hipoglicêmica. Mas ali não havia drogas. Não havia diabéticos identificados. Havia apenas uma sala de espera cheia de crianças e mães cansadas. Thor puxou a guia com força incomum. Ricardo tentou contê-lo, mas o cachorro avançou com determinação absoluta, atravessando a sala inteira em direção ao canto mais afastado, em direção a Helena. A menina nem se moveu quando o pastor alemão parou diante dela. Thor começou a circundá-la, lentamente, metodicamente, farejando cada centímetro do ar ao redor daquela criança imóvel. Seu focinho aproximou-se das mãos dela, do pescoço, do cabelo. Renata levantou como se tivesse levado um choque. Ei, o que esse cachorro está fazendo? Ela se colocou entre Thor e Helena, braços abertos, corpo tremendo de adrenalina. Tira ele daqui, afasta!
Ricardo puxou a guia imediatamente, mas Thor resistiu. Algo que nunca acontecia. O cão continuava focado na menina, emitindo um som baixo, quase um gemido, como se estivesse tentando comunicar algo urgente. A sala de espera inteira congelou. Mães abraçaram seus filhos. A recepcionista levantou para chamar segurança. Uma criança começou a chorar. E Helena? Helena permaneceu exatamente como estava. Olhos no chão, mãos abertas. Nenhuma reação. Ricardo finalmente conseguiu afastar Thor alguns passos, mas o cachorro continuava olhando para a menina, orelhas apontadas, corpo tenso. Senhora, por favor, me desculpe, Ricardo disse, a voz controlada, mas claramente perturbada. Eu não sei o que deu nele. Em 15 anos, nunca vi Thor agir assim fora de uma operação. Renata estava tremendo. Não me interessa. Leva esse animal embora. Mãe, o que está acontecendo aqui? A voz veio do corredor. Dr. Fernando Nogueira tinha 58 anos, pediatra há mais de 3 décadas, um dos mais respeitados da cidade. Ele havia ouvido a comoção de dentro do consultório e veio investigar. Seus olhos percorreram a cena rapidamente. O pastor alemão tenso, a mãe protetora, a menina imóvel no canto. Então, algo clicou em sua mente. Ele conhecia aquele tipo de cão. Sabia para que eram treinados. Lentamente, seus olhos se voltaram para Helena, a menina que ele acompanhava há 2 anos. A menina com autismo severo, que nunca apresentara melhora significativa. A menina cujos exames sempre vinham normais, dentro do esperado para o diagnóstico. Mas cães como aquele não reagiam a autismo. Cães como aquele reagiam a alterações químicas no corpo, a algo que nenhum exame de rotina detectaria. O rosto do Dr. Fernando perdeu a cor. Ele se aproximou de Ricardo, baixando a voz. Seu cachorro, ele é treinado para quê exatamente? Ricardo engoliu seco. Detecção de crises epiléticas, alterações metabólicas. Ele consegue farejar mudanças químicas no corpo antes que qualquer sintoma apareça. Dr. Fernando olhou novamente para Helena. 3 anos de consultas, dezenas de exames, mas nunca, em momento algum, ele havia considerado investigar uma condição metabólica. Afinal, o diagnóstico de autismo severo explicava todos os sintomas. Ou explicava. Senhora Renata, o médico disse, a voz agora firme, mas gentil. Eu preciso que você leve a Helena para o consultório agora, e preciso pedir alguns exames que nunca pedimos antes. Renata piscou confusa. Exames? Que exames? Por causa de um cachorro? Dr. Fernando colocou a mão no ombro dela. Por favor, confie em mim. Naquela sala de espera, ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas algo no tom do médico, algo na intensidade do olhar daquele pastor alemão, dizia que a vida da pequena Helena estava prestes a mudar para sempre. Os resultados chegaram 1 semana depois. Renata estava sentada no consultório do Dr. Fernando, as mãos apertando os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Marcos estava ao lado dela, o rosto tenso. Dona Lucia esperava na sala ao lado com Helena. O médico segurava uma pasta com vários laudos, e seus olhos carregavam algo que Renata não conseguia decifrar. Era culpa, alívio, esperança. O que os exames mostraram, doutor? Marcos perguntou, a voz controlada, mas carregada de medo. Dr. Fernando respirou fundo. A Helena tem uma condição metabólica rara, muito rara. Chama-se fenilcetonúria atípica, de manifestação tardia. As palavras caíram na sala como pedras num lago parado. É uma alteração genética que afeta como o corpo processa certos aminoácidos. Ele continuou. Normalmente, a fenilcetonúria é detectada no teste do pezinho, logo ao nascer. Mas a forma que a Helena tem é diferente, é mais sutil. Os sintomas aparecem gradualmente e se confundem com outras condições. Renata sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O que isso significa? O médico abaixou os laudos e olhou diretamente para ela. Significa que durante 3 anos, o corpo da Helena tem acumulado substâncias que causam danos neurológicos progressivos. Substâncias que agravam dramaticamente os sintomas do autismo dela. A sala girou. Os sintomas podem ser revertidos? Marcos perguntou, a voz falhando.
Alguns, sim. O cérebro de uma criança de 6 anos ainda tem plasticidade extraordinária. Se iniciarmos o tratamento imediatamente, suplementação dietética rigorosa, medicação específica, monitoramento constante, podemos não apenas parar a progressão do dano, mas potencialmente reverter parte dele. Renata começou a chorar. Não um choro silencioso, um choro que veio do fundo da alma. 3 anos de noites sem dormir, de culpa carregada em silêncio, de perguntas sem resposta, de ver sua filha se afundar cada vez mais num mundo inacessível. E agora, finalmente uma explicação, uma esperança. Aquele cachorro, ela sussurrou entre soluços. Como ele soube? Dr. Fernando balançou a cabeça lentamente. Cães como Thor são treinados para detectar alterações químicas mínimas no corpo humano. A condição metabólica da Helena altera sutilmente a composição química dela. O suor, a respiração, até os hormônios. Coisas que nenhum aparelho consegue captar, mas que o focinho de um pastor alemão treinado identifica instantaneamente. Ele farejou minha filha porque ela estava doente, Renata disse. Mais para si mesma do que para os outros. Ele farejou sua filha, Dr. Fernando respondeu. Porque viu algo que 3 anos de medicina não conseguiram ver. Naquela noite, Renata ligou para Ricardo. A conversa durou 2 horas. Ela chorou, agradeceu, chorou mais, fez perguntas sobre Thor, sobre como cães conseguiam fazer o que faziam, sobre como um animal tinha enxergado o que nenhum ser humano conseguiu. E no final, Ricardo disse algo que ficaria gravado na memória dela para sempre. Dona Renata, eu treinei esse cachorro por 6 anos. Pensei que conhecia todas as capacidades dele, mas naquele dia, na sala de espera, Thor me ensinou que a gente nunca termina de aprender. Às vezes, os milagres vêm com 4 patas e um focinho molhado. O tratamento começou na semana seguinte. Os primeiros dias foram brutais. Helena rejeitou a medicação. A textura, o gosto, o cheiro, tudo disparava suas sensibilidades sensoriais. Cada tentativa de dar o remédio resultava em crises violentas que deixavam Renata destroçada. Dona Lucia assumiu a missão. Com a paciência de quem já criou filhos em tempos difíceis, ela começou a experimentar. Misturou a medicação com mel, com suco, com purê de maçã. Testou temperaturas diferentes, recipientes diferentes, colheres diferentes. Na 3ª semana, encontrou a fórmula. O remédio diluído em iogurte de morango, servido numa tigela azul específica, numa temperatura de exatos 18 graus. Era absurdamente específico, mas funcionava. O tratamento seguiu. Renata documentava tudo, cada refeição, cada comportamento, cada hora de sono. Seus cadernos coloridos se multiplicaram. Rosa para alimentação, azul para medicação, amarelo para comportamentos, verde para marcos importantes. Marcos instalou uma câmera no quarto de Helena para monitorar o sono. Criou planilhas no computador cruzando dados. Transformou a recuperação da filha num projeto de engenharia. E aos poucos, mudanças começaram a surgir. No final do 1º mês, Helena teve menos crises. Não era uma redução drástica, de 5 por semana para 3. Mas para uma família que vivia em estado constante de alerta, aquilo era uma revolução silenciosa. No 2º mês, aconteceu algo que ninguém esperava. Era uma manhã de sábado. Dona Lucia estava preparando o café da manhã. Panquecas italianas com limão siciliano, receita da própria mãe dela trazida da Calábria. Helena estava sentada à mesa, na cadeira específica que ela sempre usava, na posição específica que ela sempre ficava. E então, por um instante que durou talvez 3 segundos, Helena levantou os olhos e olhou diretamente para a avó. Contato visual, breve, fugaz, mas real. Dona Lucia largou a espátula. Sua mão foi para o peito. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedi-las. Mamma mia! Renata! Renata! Quando Renata chegou correndo na cozinha, Helena já tinha voltado a olhar para baixo, mas Dona Lúcia tinha certeza absoluta do que viu. Ela olhou para mim, filha. A Helena olhou nos meus olhos. Aquela noite, Renata registrou no caderno verde com letras trêmulas, dia 47.
Primeiro contato visual documentado, 3 segundos. Durante café da manhã, direcionado à avó. Confirmar se foi intencional ou reflexo. Nas semanas seguintes, novos momentos de contato visual surgiram. Breves, inconsistentes, mas cada vez menos raros. E foi nesse contexto que Ricardo fez uma proposta que mudaria tudo. Dona Renata, ele disse por telefone, eu tenho acompanhado a evolução da Helena e estive estudando algo que talvez possa ajudar. O quê? Terapia assistida por animais, especificamente com o Thor. Renata ficou em silêncio. Eu sei que parece loucura, Ricardo continuou. A comunidade médica brasileira ainda debate a eficácia disso para autismo, mas estudos internacionais mostram resultados promissores e depois do que aconteceu na sala de espera, eu não consigo parar de pensar que Thor e Helena têm alguma conexão que a gente não entende. Como funcionaria? Sessões semanais, num espaço adaptado que eu tenho no centro de treinamento, ambiente controlado, sem estímulos excessivos, apenas Helena, Thor, você e eu. Renata consultou Marcos, consultou Dona Lúcia, consultou o Dr. Fernando. A resposta foi unânime: tentar. A primeira sessão aconteceu no início do 3º mês. O centro de treinamento de Ricardo ficava num galpão reformado na zona leste de São Paulo. Do lado de fora não parecia nada especial. Paredes de tijolo aparente, portão de metal, estacionamento de terra batida, mas por dentro havia uma sala especialmente preparada para terapias, iluminação suave, sem lâmpadas fluorescentes, piso emborrachado que absorvia som, paredes pintadas de azul claro, temperatura controlada, um silêncio que parecia abraçar quem entrava. Na primeira sessão, Helena foi levada para o centro da sala na cadeira de rodas adaptada que usava em ambientes externos. Uma precaução para quando as crises a derrubavam. Thor estava do outro lado da sala, sentado ao lado de Ricardo, observando. Renata ficou num canto, segurando a respiração. Por 20 minutos nada aconteceu. Helena permaneceu imóvel. Thor permaneceu parado. O silêncio preenchia cada centímetro do espaço. Ricardo não forçou nada. Não comandou Thor a se aproximar. Não tentou estimular Helena. Apenas esperou. A segunda sessão foi igual, e a terceira, e a quarta. Renata começou a se perguntar se aquilo fazia sentido. Se estava desperdiçando tempo e energia que poderiam ser usados em terapias comprovadas. Mas Ricardo insistiu. Conexões verdadeiras não têm prazo. A gente precisa deixar acontecer. Na quinta sessão, aconteceu. Helena estava sentada na mesma posição de sempre. Thor estava deitado a uns 3 metros de distância, a cabeça apoiada nas patas, os olhos âmbar fixos nela. E então, num movimento que ninguém esperava, Helena estendeu a mão. Não em direção a Renata, não em direção a Ricardo, em direção a Thor. Os dedos pequenos se abriram no ar, apontados para o pastor alemão. Ricardo sentiu o coração disparar. Fez um sinal mínimo com a cabeça. Thor se levantou, lentamente, silenciosamente, com uma delicadeza que parecia impossível para um animal daquele tamanho. Ele caminhou até Helena e parou exatamente onde os dedos dela alcançavam. O focinho molhado tocou a ponta dos dedos da menina. 3 segundos. Helena não retirou a mão. 5 segundos. Thor não se moveu. 7 segundos. E então Helena fez algo que não fazia com nenhum ser humano há anos. Ela tocou. Seus dedos percorreram o focinho de Thor. Subiram para a testa. Roçaram nas orelhas aveludadas. Renata caiu de joelhos no canto da sala, as mãos cobrindo a boca para abafar os soluços. Sua filha estava tocando outro ser vivo, voluntariamente. Pela primeira vez em anos. Thor ficou absolutamente imóvel durante todo o contato, como se soubesse, como se entendesse em algum nível que transcendia o treinamento, que aquele momento era sagrado. Quando Helena finalmente recolheu a mão, algo tinha mudado. Não nos exames, não nas avaliações médicas, algo tinha mudado no universo. Nas sessões seguintes, Helena começou a procurar Thor ativamente. Seus olhos, que normalmente evitavam tudo, buscavam o pastor alemão assim que entrava na sala. Ela tocava seu pelo, encostava o rosto em suas costas e, às vezes,
Às vezes, emitia pequenos sons, não palavras, murmúrios, suspiros, sons que pareciam ter intenção, sons direcionados especificamente a Thor. No 4º mês, a escola especial de Helena reportou mudanças significativas. As crises violentas, que aconteciam quase diariamente, agora ocorriam apenas 1 ou 2 vezes por semana. A capacidade de atenção havia aumentado. A tolerância a estímulos sensoriais estava melhorando. A professora de educação especial, que havia sido cética sobre o tratamento metabólico, procurou Renata após uma aula. Dona Renata, eu não sei o que está acontecendo, mas a Helena que eu vejo hoje não é a mesma de 3 meses atrás. Tem algo diferente nela, algo que eu não consigo explicar. Mas nem tudo eram vitórias. A medicação começou a causar efeitos colaterais. Helena, que já era extremamente seletiva com alimentos, perdeu quase completamente o apetite. Cada refeição tornou-se uma batalha. Renata tentava de tudo: sucos, vitaminas, comidas pastosas. Nada funcionava. Helena estava perdendo peso. Os médicos alertaram que, sem nutrição adequada, o tratamento seria comprometido. Foi quando Dona Lúcia entrou em ação novamente. A velha italiana trancou-se na cozinha por 1 semana inteira. Testou dezenas de receitas. Adaptou pratos que aprendeu com a própria avó na Calábria. Modificou texturas. Ajustou temperaturas. Experimentou apresentações visuais diferentes. No 7º dia, ela emergiu da cozinha com 3 pratos. Não eram comidas comuns, eram obras de arte comestíveis, projetadas especificamente para Helena. O primeiro, uma massa de semolina em formato de estrelas microscópicas, cozida até ficar invisível na boca, misturada com molho de tomate caseiro peneirado 5 vezes para eliminar qualquer textura, servido num prato branco específico com bordas azuis. O segundo, purê de batata com proporções matemáticas de manteiga e leite, aerado até parecer uma nuvem, temperado apenas com uma pitada de sal marinho italiano. O terceiro, sopa de legumes completamente líquida, coada através de 3 peneiras diferentes, aquecida a exatos 42 graus, a temperatura que Helena aceitava. Era absurdamente trabalhoso. Cada refeição levava mais de 1 hora para preparar, mas Helena comeu. Aos poucos, colher por colher, ela aceitou a comida da avó. Dona Lucia chorou enquanto assistia a neta comer. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado de uma mulher que atravessou um oceano, criou uma família em terra estrangeira e agora usava tudo que sabia para salvar uma criança que não conseguia dizer "eu te amo". No 6º mês, durante uma sessão particularmente intensa com Thor, Helena emitiu um som diferente. Não era um murmúrio, não era um gemido, era algo mais próximo de uma palavra. Não dava para entender o que ela tentava dizer. O som era distorcido, incompleto, mas era claramente direcionado a Thor. Claramente intencional. Os terapeutas presentes se olharam em silêncio. Helena estava tentando falar. Pela primeira vez em quase 4 anos, ela estava tentando se comunicar com palavras. Nas semanas seguintes, os sons aumentaram, sempre direcionados a Thor, sempre no contexto das sessões. Era como se o pastor alemão tivesse encontrado uma porta que estava trancada há anos. E agora, pouco a pouco, ela estava se abrindo. No 7º mês, tudo desmoronou. Helena acordou numa manhã com o corpo coberto de manchas vermelhas, febre alta, dificuldade para respirar. A corrida para o hospital foi um borrão de pânico e sirenes. O diagnóstico veio rápido, reação alérgica severa a um dos componentes da medicação. Não havia escolha. O tratamento teve que ser interrompido imediatamente. As 3 semanas seguintes foram as mais difíceis que a família já enfrentou. Sem a medicação, os comportamentos problemáticos retornaram. As crises violentas voltaram com força total. A tolerância sensorial despencou. O pouco contato visual que Helena havia desenvolvido desapareceu quase completamente. Era como assistir um filme rebobinando. Todos os progressos, todas as vitórias pequenas, todas as esperanças cultivadas ao longo de meses. Parecia que tudo estava se desfazendo. Renata entrou em espiral.
A culpa que ela carregava há anos ressurgiu com força devastadora. Ela parou de dormir, parou de comer direito, passava as noites em claro, lendo e relendo seus cadernos coloridos, tentando entender onde tinha errado. Marcos encontrou-a chorando no banheiro às 3 da manhã. A gente vai perder ela de novo, Renata soluçava. A gente estava tão perto e agora vai voltar tudo como era antes. Marcos abraçou a esposa com força. Não sabemos disso ainda. Os médicos estão procurando alternativas. A gente não vai desistir. E se não tiver alternativa? E se a única coisa que funcionava era aquela medicação específica? E se a Helena ficar assim para sempre por minha culpa? Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Renata, escuta. Nada disso é sua culpa. A infecção na gravidez não causou isso. Os antibióticos não causaram isso. A genética causou isso. E a genética não é culpa de ninguém. Foi a primeira vez que alguém disse aquilo em voz alta. A primeira vez que a ferida secreta de Renata foi exposta à luz. Ela chorou a noite inteira nos braços do marido, mas na manhã seguinte levantou, porque desistir não era opção. E então, em meio ao caos, surgiu um facho de luz inesperado. Durante as 3 semanas sem medicação, Ricardo continuou levando Thor para as sessões. Ninguém sabia o que esperar. Se Helena, sem o tratamento, ainda responderia ao cachorro. Se a conexão que haviam construído sobreviveria. Na primeira sessão, após a interrupção da medicação, Helena entrou na sala em crise, gritando, se debatendo, os olhos apertados contra a luz que parecia machucá-la. Renata quase cancelou. Quase levou a filha embora, mas Ricardo pediu para tentar. 5 minutos, ele disse. Me dá 5 minutos. Ele soltou Thor. O pastor alemão caminhou até Helena com a mesma calma de sempre. Deitou ao lado dela no chão emborrachado e simplesmente ficou ali. Não tentou interagir, não exigiu nada, apenas existiu ao lado dela. 3 minutos depois, Helena parou de gritar. 5 minutos depois, sua mão buscou o pelo de Thor. 10 minutos depois, ela estava encostada no corpo quente do cachorro, respirando no mesmo ritmo que ele. A crise tinha passado. Renata assistiu em choque. A medicação podia ter sido interrompida. Os avanços neurológicos podiam estar retrocedendo, mas a conexão entre Helena e Thor permanecia intacta. Aquilo não era química, não era farmacologia. Era algo mais profundo. Aquela descoberta mudou tudo. Significava que os meses de terapia com Thor não tinham sido apenas efeito colateral da medicação. A conexão emocional era real. O desenvolvimento afetivo era real. A ponte que Helena havia construído para o mundo exterior estava lá, sustentada não por remédios, mas por amor. No 8º mês, após semanas de pesquisa frenética, uma farmácia de manipulação especializada desenvolveu uma formulação alternativa da medicação, sem o componente alergênico, com dosagem ajustada especificamente para Helena. O tratamento recomeçou, e junto com ele, a esperança. O 9º mês chegou com a primavera em São Paulo. As árvores na Avenida Paulista floresciam em tons de rosa e branco. O ar estava mais leve, e na vida da família de Helena, floresciam também sinais que ninguém ousava ignorar. A medicação alternativa estava funcionando. Os exames mostravam que a reversão dos danos neurológicos continuava. A plasticidade cerebral de Helena estava compensando áreas afetadas. Era como assistir um milagre acontecendo em câmera lenta. As crises diminuíram novamente. A tolerância sensorial melhorou. O contato visual tornou-se mais frequente. E os sons que Helena emitia durante as sessões com Thor estavam cada vez mais próximos de palavras. Naquela manhã específica de quinta-feira, a sessão começou como todas as outras. Helena entrou na sala com Renata. Thor esperava com Ricardo no canto. A menina caminhou. Já não usava mais a cadeira de rodas nas sessões. Até o centro do espaço. Sentou no chão emborrachado. Thor se aproximou. Deitou ao lado dela como sempre fazia. Helena estendeu a mão, tocou o focinho dele e então abriu a boca. Renata congelou. Ricardo parou de respirar. Helena fechou os olhos com força, como se estivesse reunindo toda a energia do universo para aquele único momento. Thor,
A palavra saiu clara, imperfeita, mas clara. Thor, o nome do cachorro, simplificado, mas reconhecível. A primeira palavra de Helena em 4 anos. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Então Thor, como se entendesse perfeitamente o que tinha acabado de acontecer, ergueu a cabeça e lambeu o rosto de Helena. E Helena riu. Uma risada pequena, rápida, quase inaudível, mas uma risada de verdade. Renata desabou. Não conseguiu ficar de pé. Não conseguiu fazer som nenhum sair da garganta. Apenas deslizou pela parede até o chão, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. Ricardo estava de pé, imóvel, lágrimas escorrendo pelo rosto endurecido de um homem que já tinha visto as piores coisas que seres humanos são capazes de fazer e que agora testemunhava uma das mais bonitas. Thor, Helena repetiu, a mão afundada na pelagem do pastor alemão. Naquela noite, Renata ligou para todo mundo que conhecia, para Marcos, que estava em reunião e saiu correndo no meio dela, para Dona Lúcia, que teve que sentar porque as pernas fraquejaram, para o Dr. Fernando, que ficou em silêncio por 1 minuto inteiro antes de dizer: eu precisava ouvir isso hoje. Para os avós paternos, para as amigas do antigo trabalho, para a professora da escola especial. E no final, tarde da noite, quando todo mundo já tinha desligado, Renata pegou seu caderno verde, o de marcos importantes, e escreveu. Dia 274. Helena disse sua primeira palavra, Thor, o nome do cachorro que salvou a vida dela. 4 anos de silêncio terminaram hoje. Eu não sei o que o futuro guarda pra gente, mas sei que aconteça o que acontecer, esse momento vai ficar gravado na minha memória para sempre. Minha filha falou, minha filha riu. Nenhum exame, nenhum laudo, nenhum especialista pode medir o que isso significa. Obrigada, Thor. Obrigada por ver o que ninguém mais via. Obrigada por não desistir da minha Helena. Ela fechou o caderno e pela primeira vez em 4 anos, dormiu a noite inteira. Os meses finais foram de batalhas diferentes. Ricardo iniciou o processo formal para certificar Thor como animal de assistência específico para Helena. No Brasil, a legislação sobre animais de serviço ainda é nebulosa. Há leis que garantem acesso a cães-guia para cegos, mas quase nada sobre animais de assistência para outras condições. Helena precisava de Thor, não apenas nas sessões semanais, mas no dia a dia, na escola, em consultas médicas, em passeios que a família começava finalmente a considerar possíveis. O processo foi exaustivo. Advogados especializados, documentação extensiva, laudos de 3 médicos diferentes, relatórios de terapeutas, vídeos das sessões, testemunhos escritos, audiências burocráticas onde Ricardo teve que explicar repetidamente como um cachorro poderia fazer o que a medicina não conseguiu. Enfrentaram preconceito em todos os níveis. Mas ele é um animal, disse um funcionário público durante uma das audiências. Não é um equipamento médico. Com todo respeito, Ricardo respondeu, mantendo a calma a custo de um esforço monumental. Esse animal detectou uma condição que 3 anos de exames médicos não encontraram. Esse animal estabeleceu conexão com uma criança que nenhum terapeuta conseguiu alcançar. Esse animal fez uma menina falar pela primeira vez em 4 anos. Se isso não é assistência médica, eu não sei o que é. A aprovação veio num dia chuvoso de julho. Um ofício simples, 2 páginas, linguagem burocrática. Mas para a família de Helena, era uma declaração de vitória. Thor foi oficialmente certificado como animal de assistência. Helena poderia levá-lo para qualquer lugar, escolas, hospitais, restaurantes, aviões. O cachorro que a farejou numa sala de espera agora era legalmente parte essencial de sua vida. Na primeira vez que Helena entrou na escola com Thor ao lado, a cena parou todo mundo. Uma menina de 7 anos. Porque sim, um aniversário tinha passado em meio a tudo isso, caminhando pelo corredor com um pastor alemão imenso. As outras crianças olhavam com olhos arregalados. Uma delas perguntou, por que ela tem um cachorro gigante? E pela primeira vez na vida, Helena respondeu, Thor, migo, Thor, migo, Thor, amigo. 2 palavras, pronunciadas em público, para um estranho.
A professora que ouviu teve que se virar para esconder as lágrimas. Um ano depois daquela tarde, na sala de espera, a família de Helena se reuniu para um jantar especial. Não era aniversário de ninguém, não era feriado, era apenas uma celebração da vida. Renata olhou ao redor da mesa. Marcos estava mais relaxado do que ela o tinha visto em anos. As olheiras tinham diminuído. O sorriso voltara a aparecer espontaneamente. Dona Lúcia comandava a cozinha como sempre, mas agora com uma leveza diferente. Sua comida era aceita. Suas receitas faziam diferença. Seu amor atravessava a barreira que separava Helena do mundo. E Helena estava sentada à mesa, comendo a massa de estrelinhas da avó, olhando de verdade para as pessoas ao redor. Ao lado dela, deitado no chão, Thor observava a cena com seus olhos âmbar. O cachorro que tinha sido treinado para farejar drogas e detectar crises diabéticas. O cachorro que, numa tarde comum de outubro, decidiu farejar uma criança num canto de sala de espera. O cachorro que viu algo que nenhum médico, nenhum exame, nenhuma tecnologia conseguiu ver. Helena ainda enfrentava desafios enormes. Sua comunicação verbal era limitada, talvez 20 palavras no vocabulário ativo. As hipersensibilidades sensoriais persistiam. Interações sociais continuavam difíceis, mas a trajetória tinha mudado fundamentalmente, de degeneração silenciosa para desenvolvimento gradual, de prisão interna para conexão real, de silêncio absoluto para palavras que, pouco a pouco, construíam pontes. Renata levantou a taça. Um brinde, ela disse, a voz firme, mas os olhos marejados. A nossa família, a Thor, e a todos os milagres que aparecem quando a gente menos espera. Saúde, Marcos respondeu. Salute, Dona Lucia acrescentou em italiano. E Helena, olhando para Thor, disse a palavra mais bonita que Renata já tinha ouvido. Migo, amigo. Do lado de fora, São Paulo continuava seu caos eterno. Buzinas, sirenes, milhões de pessoas vivendo milhões de vidas. Mas dentro daquela casa, naquela mesa, naquele momento existia apenas amor. O amor de uma mãe que nunca desistiu. O amor de um pai que construiu um santuário. O amor de uma avó que cozinhava milagres. O amor de um homem que dedicou sua vida a treinar animais extraordinários. E o amor de um pastor alemão que, sem saber, tinha salvado uma criança de um futuro que não precisa mais existir. Essa história começou com farejos desconcertantes numa sala de espera lotada e terminou como testemunho de algo que a medicina ainda não consegue explicar completamente. A conexão entre um animal e uma criança pode cruzar barreiras que tecnologia nenhuma atravessa. Thor não aprendeu a amar Helena em nenhum treinamento. Helena não aprendeu a confiar em Thor por causa de nenhuma terapia. Eles simplesmente se encontraram. E esse encontro mudou tudo. Se essa história tocou seu coração, deixa o like. Compartilha com alguém que precisa ouvir que milagres existem, às vezes com 4 patas e um focinho molhado. Se inscreve no canal para mais histórias que aquecem a alma e provam que o amor pode mudar destinos. E me conta aqui nos comentários, qual personagem mais tocou você? Foi a determinação da Renata? A sabedoria da Dona Lúcia? A lealdade silenciosa de Thor? Ou a força de uma menina que encontrou sua voz através de um amigo improvável? Que Deus abençoe você, que ficou até o final. Que Ele dê força para quem está lutando batalhas silenciosas. E que Ele coloque no seu caminho os Thors que você precisa. Sejam eles pessoas, animais, ou simplesmente momentos de esperança quando tudo parece perdido. Se você acredita que o amor vence, que a persistência transforma e que conexões verdadeiras transcendem a lógica, escreve Amém aqui nos comentários. Obrigado por fazer parte dessa comunidade. Cuida de quem você ama e nunca subestima o poder de um focinho molhado.